A presença de Deus é forte nesse lugar. Amém? Teve alguém que já pegou a revista aí? Pegaram? É a quarta edição? Pegaram? Esse mês saiu, reconheça o seu chamado. Cadê as mulheres? Pega aí, Lu, para dar as meninas. Tá forte, viu? Tem cada testemunho aqui de mulheres que, para reconhecer o seu chamado, caminhou por lugares estreitos, lugares terríveis, para chegar até onde Deus queria. Dá uma olhada para o seu irmão e diz: você hoje está bonito. Diga: você hoje é o maior milagre de Deus nesse lugar. Você crê nisso? O povo que está aí na lateral, vem para cá para frente. Eu gosto de estar ministrando e olhando assim. De repente Deus manda algo, eu recebo em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Quero glorificar a Deus pela vida do pastor Richard, meu irmão, o lindão, minha cunhada, que tem se colocado aí na frente, reconhecido o seu chamado a cada dia. Meus filhos, meus pastores ali, pastor Anderson, que dormiu a noite toda. Foi tomar energético demais, tá vendo? Pastora Paula, pastor Rodrigo, nossa futura pastora Leila também está ali, pastora Cleimar. Você poderia aplaudir a Jesus também pela sua vida que está aqui nessa noite? Você foi um privilegiado de estar nesse lugar nessa noite. Eu estou aqui com uma palavra de Deus para o seu coração. Eu tenho aqui nas minhas mãos a resposta de Deus para nossas vidas nessa noite. Eu estou com uma palavra do céu aqui para o meu e o teu coração. Ei, agindo Deus, quem impedirá os propósitos de Deus na tua vida? Joade estava com saudade, meu lindão. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Você vai entender muita coisa nessa mensagem. Eu tenho uma coisa para falar aqui, que Deus nos dê graça. Capítulo 3, quem encontrou diz amém. A partir do 1, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Me dá mais um pouquinho de som, Alisson. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. O 11 diz assim: tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Eu poderia fechar a Bíblia aqui e ir para casa já.
Pai, eis aí a tua palavra, fala conosco mais uma vez, neutraliza, quebra os grilhões desse lugar. Deus, abre os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso entendimento, que nós possamos sair daqui diferentes, transformados pelo poder da tua palavra, Deus. Nos guarda, continua guardando a nossa saída, a nossa entrada, que o Senhor possa tomar o pastor Richard nas tuas mãos, a sua família, continuar direcionando o teu ungido para a tua glória. A igreja diz: amém. Me ajude a pregar. Deus me deu essa palavra, acho que foi na ilha, e eu fiquei com ela. Pensei em ministrar lá, preguei lá, que dia foi? Domingo, acho que foi domingo, que eu preguei, mas assim prove a Deus trazê-la aqui nessa noite. E eu gosto sempre de pregar, ministrar a palavra de Deus, debaixo de um tema, e o tema é, era aí que eu botei em outra mensagem, qual o tempo que nós estamos vivendo? O tempo de fazer o que é certo ou o tempo de fazer a vontade de Deus? Dá uma olhadinha para o seu irmão e pergunta a ele: que tempo você está vivendo? O tempo que é certo ou o tempo que é a vontade de Deus? Porque o tempo certo, irmão, aquilo que fazer o que é certo é fazer o que é legal, é fazer o que é justo, é fazer o que os nossos vizinhos apoiam. Viver o tempo certo, fazer o que é certo, é fazer até o que a lei também aprova. Fazer o que é certo é fazer também o que nossa família também apoia. Fazer o que é certo, não há nenhuma condenação, porque o que nós estamos fazendo está certo. Então ninguém vai nos condenar por fazer o que é certo. Tá certo? Então eu estou legal. Tá certo? Então eu vou continuar fazendo. Mas eu sempre ministrei, e quero trazer essa palavra aos nossos corações, que nem tudo que é certo está na vontade de Deus. E a vontade de Deus muitas vezes contradiz aquilo que eu acho que é certo. Há uma grande diferença entre o que é certo e o que é a vontade de Deus. O que é certo? Eu vou fazer, eu vou chegar, eu vou conseguir, eu tenho direito, eu vou parar, os meus olhos viram. Aí está certo. Mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mas muitas vezes essa vontade boa para Deus é ruim para mim. Essa vontade perfeita para Deus muitas vezes é imperfeita para mim. Essa vontade agradável para Deus, mas muitas vezes desagradável para mim. E como é difícil entrar nessa vontade. Como é difícil entendermos esse Deus, a vontade desse Deus. Porque nós, como ovelhas, ou como líderes, ou como pastores, a todo tempo nós estamos em busca de conhecer e buscar aquilo que está nas mãos de Deus. Mas muito pouco
pouco nós buscamos e queremos aquilo que está na mente de Deus, que é a sua verdadeira vontade para a minha vida e para a sua vida. Que negócio estreito essa vontade de Deus. Preguei lá na ilha. O normal aí na sociedade, o ser grande, é ele ter pessoas que o servem. O ser grande é ele mandar, ele dominar e ele controlar. Mas para Jesus, mas para a sua palavra, o ser grande no reino do céu, ele tem que ser o menor na sua casa. Então por isso que é muito fácil eu pegar a minha vontade e por muitas vezes por ser certa e dizer: eu estou fazendo a vontade de Deus. Conhecemos o lado de Deus, conhecemos o lado da sua bondade, mas esquecemos muitas vezes de entender e compreender que do mesmo jeito que Deus diz sim, Deus também diz não. Entendemos que nós oramos e buscamos a cura, e entendemos que Deus cura, mas esquecemos de entender que o mesmo Deus que cura, foi Ele que fez a ferida. Esse Deus que a gente precisa conhecer. A gente procura um Deus do amor, um Deus que dá, um Deus que faz, um Deus que dá vida, e não procuramos conhecer o Deus que não dá, o Deus que tira aquilo que a gente pensa que é certo, o Deus que nós oramos por alguém que nós conhecemos, sabemos que é santo, que tem uma chamada, e ele resolve matar. E ele ainda dizer que a vontade dele é boa, perfeita, agradável, somente para ele. Porque nesse momento aí, irmão, é totalmente desagradável para mim, para você, para seu vizinho, para seu pai, para sua família. Porque ninguém aceita a morte sorrindo. Esse Deus, é esse Deus que a gente precisa entender, pastor Anderson. É um Deus que se levanta por nós, é um Deus que luta por nós, é um Deus que está na peleja, é um Deus que se coloca de pé. Mas a palavra de Deus diz também que a vingança pertence a Ele. Então Deus é um vingador, e Ele vinga com justiça. Então as igrejas estão assim, e é geral, porque está todo mundo, a maioria, eu e você, olhando para a mão de Deus, buscando milagre, buscando promessa, buscando resposta, mas estamos despreocupados em buscar a sua boa, perfeita e agradável vontade. E a vontade de Deus, ela é meio estranha, irmão. Se eu for falar para você de um Deus que chega para um homem, a Bíblia, Noé, manda construir uma arca e diz para Noé: construa, vou suprir tudo que eu estou mandando você fazer. Agora só tem um detalhe, Noé: nessa arca só vai entrar a sua família. E tem mais: eu sou um Deus de amor, eu sou um Deus de misericórdia, mas eu vou trocar a vida de um povo por animais.
Você não conhece esse Deus? O Deus que escolheu está dentro da arca. Davi da cobra, Davi dá um leão, Davi dá animal, Davi dá um bicho e mandou matar todo mundo através da água. Está faltando a gente conhecer esse Deus. Em que tempo você está? Em qual tempo eu estou vivendo? No tempo que eu acho que é certo e realmente é certo? E se eu for contar para alguém, vão me apoiar, vai dizer que eu estou certa? Uma certa feita, minha mãe estava com câncer. Eu estava com 1 ano de convertida. Cheguei para o meu antigo pastor e disse: pastor, eu tenho que ir ver minha mãe. A minha mãe está nas últimas, pastor. Está com câncer. O que é que o Senhor me diz? Ele diz: serva, eu acho que ainda não é a hora. Eu fui para casa, não disse nada. Falei: como é que pode? Como é que um pastor, a minha mãe vai morrer sem falar comigo? Eu não vou despedir da minha mãe. O que eu posso fazer, meu Deus? Aí ele me respondeu: o mesmo Deus que está aqui. Andaia sure comandabaia sera comandácia. O mesmo Deus que está aqui, que opera aqui, que faz milagre aqui, Ele também está lá. Ei, Andréia, vai orar, minha irmã, vai fazer um jejum, vai fazer uma consagração, porque certamente, se Deus tiver que curar, Ele vai curar, mas se Ele tiver que levar, Ele vai levar. Ore! Se eu fosse pegar uma meia dúzia aqui e algumas pessoas que estão me assistindo, e eu disser que uma ovelha minha veio pedir para ver a mãe, eu disse que não era o tempo, talvez eu saísse até na Globo amanhã. A pastora que proibiu a ovelha de ver a mãe que estava nas últimas. E eu obedeci. Fui orar, fui buscar 40 dias de jejum. No 39 me ligaram e disse: se você não vir, você nunca mais vai ver manhã. E eu disse: o Deus que eu sirvo não mente. Ele há de trazer uma resposta ainda hoje para o meu coração. "40 dias de manhã, 9 horas da manhã, o telefone liga. Dea. Aí já fui atender com as pernas tremendo. Eu disse: foi o que, irmã? Manhã fez o exame e o médico não entendeu. Não deu nada mais de câncer. Deus fez o milagre." Era certo? Era, mas não estava na vontade de Deus. Agora eu vou lhe explicar por quê. Passou 1 ano, minha mãe ficou enferma de novo, eu fui. Aí já fui liberada pelo profeta. Cheguei lá, a menina que eu mandava, que usava droga, me chamou para orar na casa dela e eu fui. Quando eu cheguei lá, ó a peteca de cocaína. Aí tremeu as pernas, tremeu os pés, tremeu tudo. E quase 2 anos. Se eu me tremi com 2 anos, com 1 ano ia acontecer o quê? Nem tudo que é certo, nem tudo que eu vejo, nem tudo que eu julgo, nem tudo que eu penso que é aquilo realmente que está acontecendo, crente. Entenda isso. Uma certa feita eu preguei aqui a noite vazia. Preguei aqui uma noite vazia.
Pense em um dia que Deus parece que falou assim: eu vou pegar hoje e vou provar que eu tô na sua vida. E eu estava com o coração apertado, irmão. Coração doído. Porque muitas vezes o diabo ele arma laço e arma mesmo para lhe derrubar, para lhe destruir, para acabar com a sua vida. Sabe por quê? Porque ele sabe o que você vai ser na mão de Deus. É por isso que ele quer tirar você da vontade dele, do centro da vontade, porque ele já discerniu a tua chamada em Deus. Voltar para Noé, depois eu conto a noite vazia. Você conhece um Deus desse? O que ia falar para você? Deus disse que vai salvar piolho, carrapato, barata. Presta atenção, você tem que entender a Bíblia. Vai salvar todo tipo de bicho. Imagine o coitado do Noé dizendo: agora Deus só vai salvar minha família. Aí a gente ia dizer, sabe o quê? Que pastor mais egoísta. Sabe qual é o nosso problema? É estar debaixo daquilo que eu acho que é certo e estar fora daquilo que é a vontade de Deus. Imagine Deus escolhendo bicho, Ivane. Imagine Deus escolhendo uma família só. Imagine Deus escolhendo, talvez ali, eu não sei, mas talvez eram os piores filhos que uma família podia ter, os filhos de Noé. É por isso que a cruz, para quem não conhece a Deus, é loucura, irmão. Mas para quem conhece é poder de Deus. É por isso que a gente não entende muitas vezes aquele que está lá no fundo, que Deus tem um grande chamado, que Deus escolheu para uma grande obra. Muitas vezes não sabe ler, não sabe falar, não sabe nada, mas está com o coração disponível para a sua obra. Aqui. Agora, como é que eu vou conhecer? Em que tempo eu estou vivendo se eu não conheço o dono do tempo? Como é que eu vou discernir o tempo que eu estou vivendo? Teve pessoas que brigaram e falaram porque o coronavírus não podia abraçar e não podia mesmo. Errei um bocado que eu abracei. Nós pecamos muito porque havia uma lei. E toda lei é designada por Deus. Aqui toda autoridade na terra. Era o tempo de afastar, de abraçar. Mas a gente queria abraçar, porque o certo é abraçar. Só que tinha uma lei dizendo: não é para abraçar. Mas além da gente ainda querer fazer o que é certo e trazer para a nossa vida o que é certo, e dizer ainda que está dentro daquilo que é de Deus, a gente ainda julga o irmão por não estar abraçando, por não estar usando a máscara, por não estar se cuidando, porque não sabe o tempo que está vivendo, porque não conhece o dono do tempo. Será que você conhece aquele que tudo ele fez, tudo criou, tudo formou? Onde é que está esse Deus, pastor Anderson? Eu tenho andado por aí, pregado por aí, eu tenho perguntado: o que está acontecendo com vocês? Aonde está esse Deus que criou através da sua palavra, que fez através da sua palavra? Aí eu tive entendimento hoje. Porque é mais fácil a árvore obedecer a Deus, a água obedecer a Deus naquela tempestade. Aquieta vento, aquieta mar,
do que muitas vezes a gente obedecer a Ele. Sabe por quê? Porque a água, porque a árvore, porque os bichos, eles foram criados pela voz. Tem costume de ouvir a voz. Eles sabem quem está falando. Imediatamente o vento se quietou, imediatamente a água se aquietou. Mas sabe o que foi que os discípulos falaram? Quem é esse? A água bateu continência, o vento bateu continência, dizendo: essa voz eu conheço lá atrás. Ela disse para mim: haja, e aconteceu. Disse para a terra: haja, e aconteceu. Disse para a planta: haja, e aconteceu. É por isso que muitas vezes Deus tem que dar cascudo na gente, porque com a gente Ele fez com a mão. Não conhecemos muitas vezes a voz de Deus. A Bíblia diz que é mais fácil. O burro. Ah, pera aí, minha gente. Eu tenho que falar isso aqui. Deus deixou um galo vivo para confirmar a sua profecia. Deus disse: Pedro, eu vou morrer, vou ressuscitar. E Pedro: que é isso? Eu não vai não. Eu nunca vou lhe abandonar. Aí Jesus disse, ele já sabia: eu vou deixar um galo vivo. Ninguém vai comer esse galo, ninguém vai matar esse galo, porque esse galo ele vai ser a confirmação da minha profecia. Será que não tinha um profeta naquele lugar, minha gente? Será que não tinha um homem de Deus naquele lugar? Será que não tinha uma mulher de Deus naquele lugar para confirmar, para se levantar e dizer: eu confirmo a palavra, a voz do meu mestre? Um galo. Deus vai deixar galo vivo na sua casa para confirmar. É brincadeira. Agora a água não. A árvore, se Deus falasse: fique parada aí agora, ela diz: eu conheço essa voz. Eu conheço essa voz. Pode estar a tempestade mais agitada, Ele fala: quieta-te. Aí no instante ela para, ela diz: eu conheço essa voz. Desde o princípio eu conheço essa voz. Desde o início eu conheço essa voz. Eu sei quem está falando comigo. Eu sei quem está mandando. Eu sei para quem eu estou fazendo. Ai, meu Deus do céu. Eu preciso pelo menos de 2 pessoas que já entendeu, que conhece essa voz, essa chamada que Deus tem na sua vida. Aplauda Ele aí. Será que nem para isso você está prestando? Quem vai entender Deus? Está aqui, nós lemos aqui o 11. Ó. Tudo fez formoso em seu tempo. Aí ele diz aqui, ó, também pus, ó, ele disse: eu coloquei o mundo no coração deles. O que Deus faz? Sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Quem vai entender a obra de Deus? Quem vai compreender o que Deus faz? Quem vai? Ele disse: assim como é formado os ossos de uma criança dentro do ventre. Um líquido se transforma em osso, carne, órgão, ser humano. Assim como a gente não compreende como é feito aquele negócio ali dentro, a palavra de Deus diz que nós também jamais iremos compreender na sua totalidade. A nossa obrigação é fazer e não compreender. Aí Deus pega um jumento de Balaão lá, Deus bota para falar. Agora eu entendo porque Ele disse em
Salmo 81, se Israel me ouvisse. Se Israel andasse em meus caminhos, eu de pronto abateria os vossos inimigos. Olha a promessa de Deus para a sua vida, ó. Não precisa eu estar aqui entregando nada. De pronto eu abateria, diz o Senhor, os vossos inimigos, e te saciaria com o mel que sai da rocha, e te sustentaria com o trigo mais fino dessa terra. Sabe o que Deus está falando? É mais fácil a rocha. Oh, meu Deus. É mais fácil uma pedra ouvir e obedecer a Deus e quebrar a lógica. Em vez de sair faísca de fogo e pedra, sair mel, do que nós obedecermos a sua palavra. Por que a gente está vivendo assim? Por que a nossa vida está assim? Porque a gente faz o que é certo. Uma certa feita a irmã queria vir para a igreja. O pastor disse: você não vai para a igreja, você vai fazer a comida aqui, porque os obreiros estão precisando. Ela disse: não é Deus, porque Deus não vai tirar ninguém da igreja. É isso aí. O que está faltando em nós é sair da lógica humana, rapaz. Você é um ET. A Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos daqui, que nós iremos voltar para casa. E sabe quem é que pode ir com você? Não é carro, não é cavalo, não é dinheiro, não é sapato. A única coisa que vai para você é Ele que está do seu lado. O que a gente mais briga, o que a gente mais xinga, o que a gente fica mais de mal, é o único que vai viver com a gente na terra e no céu. Aí a gente alisa o carro, alisa o sapato, alisa a roupa, briga por causa de roupa, briga por causa de dinheiro, briga por causa de tudo. Era certo Jonas ir para Tarsis. Tinha pessoas lá para salvar também. Ei, olha para cá. Ele podia evangelizar lá também. Só que tinha uma ordem: não é lá que eu te quero. Você quer Tarsis, mas eu quero para você Nínive. Você quer Tarsis, mas eu quero Nínive. Você quer Tarsis, mas eu quero Nínive. E você tem que entender que fora de Nínive você não vai prosperar em lugar nenhum, rapaz. Luciana, missionária Luciana, que palavra é aquela que eu também tenho? Tenho 17 anos que eu prego. Eu nunca preguei sobre Oséias, porque eu nunca concordei com aquele negócio de Oséias. Como é que Deus prepara um homem santo? Deus prepara um profeta. Deus prepara um homem para pregar a sua palavra. E o ministério dele foi: case com uma prostituta. Você vai entender isso? Você vai compreender isso? É por isso que tem muita gente que está assim. Quer compreender, quer entender Deus. Nós queremos ensinar a Deus. Você prepararia o seu filho para casar com uma prostituta? Não vai aproveitar a palavra e sair por aí agora na orla lá procurando. Pelo amor de Deus. Você tem que estar debaixo de um comando, debaixo de uma voz. Como a gente vai entender isso, evangelista Aldimar? Um homem santo, um homem puro. E ela fugiu, ele foi lá e comprou de novo. Deus mandou ele comprar de novo. Quem
vai entender. Isso era errado, mas estava dentro da vontade de Deus. Se ele tivesse aqui, a primeira coisa que eu fazia com Osés era colocar ele na disciplina. Não vou mentir. Eu vou dizer, você está maluco, rapaz, você está doido. Primeira coisa que eu ia fazer, que nós iríamos fazer. A primeira coisa que nós iríamos fazer era o nosso dedão e julgar. Mesmo a gente cheio de pecado, pior ainda. Mas a gente ia dizer, olha lá, com a prostituta, olha o dedão. Olha lá, olha lá. Eu provo aqui, ó. A prova está aqui, ó. Não a mulher de Potifar. Todas as provas estão aqui, ó. É por isso que eu não julgo, irmão. Sabe por quê? Porque assim como eu julgo hoje, eu serei julgado amanhã. Assim como eu coloco você na balança, vão me colocar amanhã. Uma certa feita, Daniel me ligou, foi logo no iniciozinho. Eu inventei tanta coisa dizendo que era demônio, que era diabo. Mas aí ele chorava e ficava naquele negócio. Aí ele, pastora, deixa eu falar com a senhora, eu preciso falar com a senhora. Eu falei, suba, subiu. Cheio de câmera aí, problema nenhum. Subiu. Aí fui correndo, abri a porta, abri, fui correndo para o banheiro, voltei, uma deles fica sentado no púlpito, eu aqui. Ou no púlpito, no púlpito, e eu aqui. Que tempão. Assim como eu converso com vocês, entro lá no quarto com qualquer um e converso. E deito se deixar. Porque quem tem caráter, irmão, em qualquer lugar que ele vai, ele é. Se ele vai para dentro de um candomblé, ele continua sendo Deus. Se ele vai para dentro de um prostíbulo, se ele é um homem de caráter, se ela é um homem de caráter, e Deus mandou por causa de uma vida, mesmo lá dentro ele continua sendo Deus. Aí foi no dia que eu preguei sobre José. Todas as provas contra José. Tudo dizia, a roupa estava na mão de José. Aí saiu um zum depois que eu assumi de Daniel. Até vídeo foi gravado. Mas como eu sou bocona e eu assumo, aí eu disse assim, irmão, eu tenho um carro. Tenho dinheiro que posso ir para qualquer motel aí se eu quiser. Não é? Aí a pessoa vai arriscar e vir para dentro de casa. Pelo amor de Deus. Aleluia a Deus. E outra, não fique pensando você que eu tenho medo de nada não, viu? Eu assumo. Uma certa feita eu subornei uma vez, atrás, um soldado. E aquilo ali ficou me doendo. Aí um dia da reunião eu disse, irmão, eu fiz um negócio errado. Foi o quê, pastora? Eu subornei um guarda. Porque quem não tinha que ver, já viu. Quem ia me julgar, já viu. Quem ia me culpar, já viu. Tenho medo não, irmão. Tenho medo de disciplina não, pelo contrário. Eu amo disciplina. Mas foi necessário. Porque é na tempestade. Foi necessário Jesus ser trocado por Barrabás. Porque só assim ele sabia quem estava com ele e quem não estava com ele. Quem conhecia ele e quem não conhecia ele. É por isso que na hora da tempestade os discípulos falaram, quem é esse? Tanto tempo. Eu disse para Nayane. Falei, Nayane, eu fui pastor. Na época, se eu visse o pastor saindo de um motel com uma mulher, eu ia perguntar, meu filho, você foi orar por ela aí? Foi o que aconteceu? Ela estava endemoniada porque eu conheci o caráter dele. Jamais, pastor Anderson, em minha mente passaria algo tão sujo. E pior, não é o meu pensamento. É as armadilhas que ainda fazem com a sua vida e com a minha vida. Sabe por quê? Porque essas pessoas não conhecem o tempo que está, não conhecem o dono do tempo, não conhecem o tempo que você está vivendo, não conhece o tempo que você chorou,
não conhece o tempo que você sofreu. Sabe por que eu saí daqui? Fui alugar a casinha e já voltei de novo para a ilha. Eu não consigo, irmão. Alugaram uma casa para a gente, que está lá no apartamento. Aí fiquei 3 dias, 4 dias, não foi dando. Tá ruim. Negócio chato. Me mandei para a ilha. Aí o pastor chegou lá e disse: pastor, isso aqui tem sua cara, viu? Eu amo almas. Eu amo, eu nasci para apacentar. Eu nasci para cuidar. O meu sonho é fazer esse casamento ali. Eu quero dar entrada nesse casamento ali. Faça igual a mim, 3 meses, noivei, namorei, casei e orei. O negócio foi ligeiro. Tem certeza que é Deus? Tem certeza que é Deus? Então vai passar 5, 10 anos, Deus não vai mudar de opinião. Quem vai mudar é você. Deus confirmou, Deus falou, Deus tirou Eva de Adão, pegou Eva, levou para frente, não disse nada. Estava dormindo, levou. Ele disse: osso do meu osso e carne da minha carne. Essa aí é minha mulher, Deus. O tempo. Sabe qual é o problema maior nosso? Fica de pé que eu já vou terminar. Sabe qual é o nosso problema? É porque às vezes está no tempo de deitar e você quer ficar de pé. Está no tempo de calar e a gente quer falar. Deus disse para mim: se cale. E confirmou com o pastor que vai pregar aqui na seca, ele falou sobre Zacarias. Porque eu desacreditei. Deus teve que confirmar para mim 4 vezes. O irmão, era tudo que eu pregava contra. Eu dizia: não vou fazer. Tudo que a gente tem me sobrevém. Está escrito na palavra. Deus teve que falar. Sabe qual é o nosso problema? É essa vontade carnal nossa. Esse olho maldito que a gente tem. Esse coração estúpido que nós temos. O nosso coração é terrível, irmão. O nosso coração faz a gente fazer coisas terríveis. Os nossos olhos são terríveis. Imagine. Eu sempre disse aqui para mim, sabe qual é a pior prisão, André? É a prisão de um inocente. Porque ele tem a convicção que ele não fez aquilo ali. E ele está ali dentro preso por coisa que ele não fez. E o pior é que muitas vezes as únicas pessoas que poderiam dizer: não, eu conheço, é muitas vezes as que colocam essa pessoa lá dentro. Ei, que tempo você está vivendo? É o tempo de calar? Deus me deixou calada há 2 meses, foi difícil, viu? Cala. Passando algumas situações, ele disse: cala. Por que a gente só crê quando fala: não, Deus mandou eu pregar? E quando ele fala assim: Deus disse que para não pregar, não. Deus chegou para Ezequiel e disse que ia matar, e depois mandou o mesmo recado e disse que não ia matar. Aí é Deus. Mas se fosse o contrário: não vou matar, e depois ele mata. Aí vai dizer: não, não é Deus, não. Tudo a gente tem um subterfúgio. Ele me deu essa palavra de Oséias. O próprio Deus disse para mim: não dê essa palavra a ninguém, porque vão dizer que você está usando como subterfúgio. Versículo isolado. E ele disse: cala. Eu queria ter feito um festão. Eu queria ter falado para todo mundo. Eu queria gritar e dizer: eu estou feliz. Ele disse: shh. Você não está vendo o que está por trás, mas eu estou vendo.
tempo de abraçar. Há tempo de deixar de abraçar. Pastora, e como eu vou saber? Deus, Ele não trabalha com hora. Deus não trabalha com calendário. Deus, Ele trabalha com kairóis. E o ponteiro do kairóis de Deus é o profeta. Deus valoriza tanto o profeta. Presta atenção nessa palavra que é demais. Deus valoriza tanto e sabia que nós somos tão insubmissos. Nós somos tão insubmissos que Deus é terrível. Ele diz: olha, eu sei que o meu povo, porque eu sou dono da prata e do ouro, então se eles vão sair de mim, obviamente eles já vão nascer ricos. Como eles vão nascer ricos, eles já vão almejar riqueza. Como eles vão almejar riqueza, eu tenho uma coisa para eles, porque eu sei também que a coisa mais difícil vai ser eles diminuir. Por quê? Porque eles já nascem grandes, porque eles saíram de mim. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então a gente por si já nos achamos grandes. Dentro de nós já achamos isso. Não é porque queremos, é porque saímos de Deus. Aí ele disse assim, ó, 2 Crônicas 20:20. Crê em Deus, estará seguro. Crê nos profetas e prosperarei. Crê em Deus, o milagre Ele faz, a salvação Ele dá, a promessa Ele realiza, Ele fala, Ele responde. Mas Ele disse assim, mas tem uma coisa que eu vou pegar você. A prosperidade, eu vou condicionar o profeta. Enquanto a gente não se submeter ao profeta, que é o homem que Deus está dentro, nós nunca seremos prósperos. Posso ir para a Assembleia, para a Universal, posso ir para onde for. Se eu não me submeter ao homem, a Deus que está dentro do homem, nunca eu serei próspera. Está escrito na palavra. Não estou amaldiçoando ninguém. Olha como Deus valoriza o profeta, o homem. Ele disse, olha, aquele que der um copo de água a um profeta, recebe o quê? Galardão é terreno ou celestial? Deus honra tanto o profeta, que aquele que abençoa o profeta, não existe nem recompensa terrena. Agora imagine quem desvalorizou o profeta. Imagine quem fala do profeta. Imagine quem desfaz do profeta. Rejeitou. Ei, que tempo nós estamos vivendo? É o de chorar? Chore. Se aquebrante. É o tempo de sorrir. Faça como a missionária Verônica, abre a janela do carro e grita: glória a Deus. É o tempo de ficar calado. Fique caladinha para ganhar bombom. Agora, como é que eu vou conseguir reconhecer esse tempo que eu estou vivendo? Porque eu vou provar para todo mundo que eu estou certa, porque eu estou fazendo o que é certo. Mas Abraão também estava certo em gerar o filho em Agar, porque naquele tempo era uma cultura judaica e podia ter filho com as suas concubinas. Mas ele errou, porque ele estava debaixo de uma ordem. E ordens quebradas são vidas desgraçadas. Eu queria ficar com a locadora, ser empresária. Que mal há nisso, trabalhar? Mas não, estava certa. Eu queria abençoar a igreja e fazer crescer. Eu estava errada ou estava certa? Abra a boca. Eu queria ajudar a igreja, eu queria ser empresária e ajudar a igreja. Eu estava certa ou estava errada? Abraão queria ficar lá na cidade dele, ele estava errado ou estava certo? Noé sentiu vontade de deixar todo mundo vivo.
Ele estava errado ou estava certo? Deus mandou, deu uma ordem a Saul para matar todo mundo. Animais, criança, rei, tudo. Saul trouxe o rei porque era forte, trouxe os animais para alimentar o povo, dar comida ao povo. Porque tem gente que é assim, que é maior do que vai ser mais do que Deus. É a irmã Dulce da Querite. É por isso que está sendo apertado, porque está abençoando quem Deus não quer abençoar. Aí Saul, não, Samuel, eu trouxe o rei para trabalhar e trouxe os bois para matar, para poder alimentar o povo. É certo ou errado? Mas está fora da vontade de Deus. Abraão tinha um sonho. É errado ou certo sonhar? Ele tinha um sonho de ter um filho. Aí Deus realizou, deu filho. E depois ele disse: você vai matar esse filho. Matar alguém é certo ou errado? Mas aquele que dá, ele pode tirar. Aí Deus disse: Abraão, você quer um filho e eu tenho uma nação para te entregar. Aí depois eu vim entender, missionária Luciana, profeta de Deus, Cleidinha também, eu vim entender que Deus fez o rebuliço todinho para fazer separação. Esse tempo que eu passei, eu amadureci 20 anos de ministério. Salomão, ele escreveu 3 livros na Bíblia. Esse aqui que nós lemos, Eclesiastes, já vou terminar. Ele escreveu 3. Ele escreveu Cantares, quando estava jovem, só falava de amor. Que os seios vai virar uma uva, e eu vou colocar minha boca nessa uva. Está escrito aí, viu? Depois dizer que a pastora está falando ousadia. No auge. Cantares, ele estava no auge da juventude. Apaixonado. Ele sabia o tempo que ele estava vivendo. Aí ele escreveu: eu tenho que escrever poemas. Eu tenho que escrever romances. Eu agora só ando rindo. Estou vivendo um novo tempo. O meu tempo de amanhecer o dia no banheiro chorando acabou. Eu dormia no banheiro para não lembrar. Eu passei 45 dias sem comer, só comendo comida amassada, porque eu não conseguia comer, porque era uma dor. A dor do luto é uma dor infinita. É uma dor que é inexplicável. E quantas vezes eu dormi naquele banheiro, de tirar lençol, tirar tudo, de tirar tudo, e fazer uma poça de lágrimas, buscando resposta de Deus. Quantas vezes eu subi aqui nesse altar, com vontade de descer, com vontade de me esconder, mas eu dizia: essa é a minha, o certo seria esse, eu viver o meu luto, o certo é esse, eu chorar, sofrer. Mas não era a vontade de Deus, porque para mim, eu estava vivendo uma morte, mas para Deus, Ele estava vivendo a verdadeira vida. Quantas vezes e quantas noites acordada. Eu emagreci 10 quilos depois que eu peguei a pegada e comecei a terminar de emagrecer. Eu saía na rua no dia 12 de junho, presta bem atenção nisso. Eu fui com o Pati comprar um presente para Alessandro. Aí de repente eu saí também para comprar o meu. Eu esqueci, pastor, que ele não estava mais aqui. Aí ela foi me buscar na loja: pastora, o pastor não está aqui. Mas ninguém viu. Sabe o que viram? Viram Daniel. Viu a mim. Graças a Deus que estão lhe vendo, viu, meu filho?
Que tempo você está vivendo? Qual é o tempo que você está vivendo? Você está no tempo, você está na vontade de Deus ou está vivendo esse tempo certo aí? Aí Deus disse, eu não quero você trabalhando. Ele disse a eles, como isso? Não existe isso, Deus. Isso é loucura. Ainda fui procurar alguns pastores para me apoiar. Que eu estava certa. Eu tinha que comer do suor do meu rosto. Ah, o que é aqui? Eu vi aqui na Bíblia o que é o suor do rosto aqui, ó. Deixa eu ver se você acha aqui. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou achar agora. Tem uma parte que ele fala, e eu os afligi com o trabalho debaixo do sol. Não, estava aqui também, eu vi, interessante. Aí, Deus disse para mim, saia, venda tudo, porque nada disso aí lhe trouxe alegria, lhe trouxe paz. Nada disso aí vai trazer e vai lhe entregar o que eu tenho para colocar nas suas mãos. Aí eu olhava para o que era certo. Presta atenção. Via a locadora, via o dinheiro, via o apartamento, via a moto. Aí agora eu olhava para a promessa de Deus. Só uma voz. Saia, 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 saia. Aí eu disse, não tem nenhuma nova profissão aí para provar que o senhor está. Dá uma garantia aí que vai dar certo. Pelo menos uma garantiazinha. Glória a Deus. Sabe qual era a garantia? Panela vazia. Uma calcinha só. Passar o desinfetante debaixo do braço. Essa era a garantia. Mas depois que eu encontrei o centro, eu entrei na vontade. Não com os pés, não com a boca. Mas agora eu entrei com isso aqui. Não na vontade de pessoas, mas na vontade dele. Que é boa, perfeita e agradável. Maravilha! Vou orar agora rapidinho, vou dar bênção. O tempo, ele só foi feito para uma coisa. Diga o que, pastora? Para cumprir o propósito. Dá uma olhadinha para o seu irmão só mais essa vez, eu prometo. E diz a ele: qual é o propósito que Deus te entregou aqui na Querite? Diga de novo, na Querite. Diga a ele, tire os seus pensamentos, que esses pensamentos não são pensamentos de Deus, porque os pensamentos de Deus é pensamentos de paz. Então mude. Não é Tarsis, é Nínive. Tarsis, você está certo. É até melhor, é até maior, mas não está na vontade de Deus. Eu não ia pregar. Bem-aventurados somos nós que estamos aqui nessa noite. Coloca a mão no seu coração. 120 anos. Cento e 120 anos construindo a arca. Para colocar carrapato, colocar barata. Imagina aí.
Deus disse que você tem um chamado grande e na sua casa só tem barata. De receber a honra e a glória, eita! Imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. De bailar aqui em cima. Oh! Meu Deus! Oh! Renova a aliança aí no seu lugar, renova. A força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Consagramos. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu consagro todo o meu ser a Ti. Aplauda, Senhor Jesus. Sou livre! Livre do pecado, escrava de Deus. Oi, André, vou te levar. Ele vai para Itabuna, né? Você tá levando. Rapaz, eu não te conto, gente. Eu fui para lá. Não, eu tava vindo para cá. E Deus, não, você vai tomar banho, você vai para a ilha. Então vamos para a ilha. Aí cheguei na ilha, encontrei o rapaz do posto. Falei com o rapaz do posto. Ninguém recebe mais cheque, né? Aí ele mandou eu ir lá, porque o cheque das cadeiras termina agora em dezembro. Diga glória a Deus. Glória a Deus. 4.100 na luta. Mas Deus honrou todos, irmão. Todos Deus honrou. E agora eu disse para ele, eu quero 30 mil de material, vou lá falar para ele. Só tem o cheque. Vou dividir. Aí eu disse, meu Deus, e agora que o pastor Rodrigues está lá em Porto Seguro? Aí tem 3